Bem, senhores, vamos à nossa segunda aula do curso de automação hidráulica, certo? Trata-se de dimensionamento de autuadores hidráulicos comercial. Então, o objetivo geral é apresentar e dimensionar os autuadores hidráulicos. Dentro desses, os conteúdos que serão abordados aqui serão os atuadores hidráulicos, definições e tipos, o diagrama trajeto-passo e o dimensionamento de atuadores. Lembrando que nessa aula nós vamos só falar dos aspectos teóricos e logo mais elaboraremos uma aula só para exercício do dimensionamento de atuador. Então, essa aula tem um objetivo, e estou querendo que os senhores dê mais ênfase ao conhecimento dos atuadores e as principais equações que regem as tais. Então, a bibliografia principal é o professor engenheiro Fialho, certo? O capítulo 2, a gente está seguindo capítulo por capítulo, de modo que seja a forma mais didática possível de estarmos abordando esses temas, esses tópicos. Então, é necessário que vocês adquiram, tenham esse livro, certo? E acompanhem os estudos passo a passo de cada capítulo, aliados com essas nossas videoaulas. Certo? Então, a minha pedagogia que eu estou utilizando é dessa maneira. Então, os atuadores hidráulicos, eles têm por função converter a energia de trabalho em energia mecânica, certo? No caso, a energia hidráulica. Os atuadores hidráulicos podem ser divididos basicamente em dois tipos, os lineares e os rotativos. Quais são os tipos mais comuns de cilindros, né? Então, nós temos os cilindros de ação simples, retorno com mola, cilindro martelo, dupla ação, haste dupla, telescópico, duplex e o tandem, né, que é o duplex contínuo. Então, vamos entender isso aqui, né? Então, o cilindro de simples ação, ele tem esse desenho, esse formato, né, essa simbologia, certo? É um cilindro no qual a pressão do fluido é aplicada somente em uma direção para mover o pistão. O cilindro com retorno de mola, você tem um cilindro ao qual a mola recua ao conjunto do pistão, e o cilindro com retorno com mola, o cilindro o qual a mola recua, cujo pistão, né? Então, aqui está a mesma coisa, né? Eu acabei cometendo aqui um erro, né? Então, aqui nós temos um outro tipo de cilindro. Acabei deixando a mesma coisa aqui. Peço desculpas pelo meu erro na elaboração dessa apresentação. Já o cilindro com dupla ação, nós temos o cilindro no qual a pressão do fluido é aplicada a um elemento móvel em qualquer uma das direções. Então, você tem duas entradas aqui, ó, de fluido, né? As passagens. E aqui nós temos o cilindro de haste dupla, o cilindro com pistão simples, com a haste ligada a cada lado, né? Então, você tem a entrada aqui, você tem essa haste dupla, né? Muito parecido com a barra de direção de um carro hidráulico, né? Onde funciona mais ou menos nesse sentido aqui. E o cilindro telescópico, certo? Um cilindro com arranjo multitubular de haste que provê um curso longo com uma camisa curta na retração, né? Então, ele aumenta aqui e, a partir do momento, ele tem um sistema telescópico que ele vai aumentando como se fosse uma antena, né? Então, pense naquela antena telescópica de radinho, né? Então, você aumenta aqui com o sistema telescópico. Nós temos o cilindro contínuo, ou tandem, certo? Consiste em dois ou mais cilindros montados em linha com pistões interligados por uma haste comum. As guarnições são montadas entre os cilindros para permitir a ação dupla de operação de cada cilindro. O cilindro tandem fornece uma força resultante maior quando o seu diâmetro do pistão é limitado, mas o seu pulso não é. E o duplex, certo? Consiste em dois cilindros montados em linhas, com haste múltipla, certo? Um para cada cilindro. As guarnições são montadas entre os cilindros para permitir uma dupla ação de cada cilindro. Os cilindros duplex dão uma capacidade de 3 posições, né? Então, nós temos aqui, ó, a entrada, certo? Ó, ele é diferenciado, é como se fosse dois cilindros duplos, né? Ligados entre si, verticalmente opostos, ou horizontalmente opostos. E nós temos os osciladores hidráulicos, convertem a energia hidráulica em movimento rotativo, sob um determinado número de graus, né? Então, nós temos os nossos osciladores. Como também os motores hidráulicos.
trabalham ao princípio inverso, né, de uma bomba hidráulica. Então, você tem a entrada do motor hidráulico, ou do fluido hidráulico, essa passagem do fluido hidráulico gira uma hélice ou um dispositivo que faz com que gire um eixo, né? Princípio inverso da bomba hidráulica, que a gente vai ver nas próximas aulas. E aí nós temos o diagrama trajeto-passo, né? Que esse diagrama trajeto-passo é uma representação que a gente utiliza para poder entender como é dado os movimentos dos pistões em um circuito, certo? Então, ó, nós temos duas posições, né? A posição de avanço, quando você avança, movimenta, né, o pistão, e o recuo, quando ele está na posição zero. Certo? Então, a gente pode também chamar 0 ou 1, né, que fica mais fácil assim. Então, por exemplo, nós temos cada passo desse aqui representa um movimento de um pistão, né? Por exemplo, no movimento 1, todos os pistões estão recuados, ou seja, todos eles estão no ponto zero. No movimento 2, o pistão A, ele se movimenta, ele é acionado, certo? E os outros permanecem parados. Na posição 3, nós temos o cilindro A ainda no avanço, na posição avançada, na posição 1, e o avanço do cilindro B, e o cilindro C parado. Na posição 4, continua avançado o A, recua o B, ó, então ele tem um recuo, certo? E continua parado o C. Na posição 5, ainda mantém avançado o A, mantém recuado o B e há o avanço do C. No 6, continua avançado o A, recuado o B e ele retorna, recua, certo? O C recua. E no D você tem, no passo 7, você tem o recuo do cilindro A e o cilindro da posição B e posição C, o cilindro B e posição C, o cilindro B e C na posição de recuado, na posição zero. Certo? Então, esse é o diagrama trajeto passo que a gente vai estudar bastante na parte de circuitos hidráulicos. Certo? Vai ser um módulo, vai ser feito só para isso, só para a gente estudar os tipos de circuitos hidráulicos. E pneumáticos também. Certo? A gente utiliza muito isso aqui. E aí, dentro os dimensionamentos autuadores, né, primeiro a gente tem a pressão de trabalho estimada, que essa pressão de trabalho estimada é mais ou menos 65%, ou seja, 0,65%, a pressão nominal no sistema. O diâmetro comercial necessário ao pistão, ele é dado a partir dessa equação, do qual é a raiz de 4 vezes a força de avanço necessário, dividido por π vezes a pressão de trabalho estimada. Certo? E a pressão de trabalho também pode ser relacionada com a força e o diâmetro, né? Então, pressão é força sobre área. Então, você tem a força e o diâmetro aqui, ó. Certo? Que é a área do pistão. Certo? Então, com isso aqui, você vai saber qual é o diâmetro comercial e qual é a pressão de trabalho ou qual a força que você vai utilizar no seu sistema, né? O quanto o seu sistema consegue suportar de esforço. Certo? Temos também o dimensionamento da haste pelo critério de Euler, certo? Que é o critério por flambagem. Isso aí, vocês podem ver esse estudo de flambagem dentro da mecânica dos sólidos, né? Pelo livro do Ribler, do qual a força é dada pelo módulo de elasticidade, pelo momento de inércia, certo? Por esse π, certo? Que vai depender de como está qual é o tipo de carga, certo? Dependendo do tipo de carga, você tem um valor de π diferente, vezes S, que é 3,5. Então, por exemplo, se eu tenho uma extremidade livre e outra fixa, meu π é igual a 2 vezes o comprimento. Se eu tenho as duas extremidades articuladas, meu π é igual a L. E por aí vai, ó. Certo? Então, a depender do caso das cargas de Euler, você tem diferentes tipos do π. O π que eu digo é o sigma, né? Estou falando π aqui, mas onde eu disse π, vocês entendam como sigma. Então, ó, o diâmetro admissível da haste,
certo? Ele é dado por esse valor aqui, baseado nos esforços de Euler. Então, sigma ao quadrado vezes S, 64, é igual a força de avanço sobre módulo de elasticidade vezes π ao cubo, né? Certo? Então, unindo isso aqui, você tem o diâmetro admissível da haste, do qual o diâmetro comercial tem que ser maior ou igual que o diâmetro calculado. Se for menor, vai tender a falha, né? E a área da coroa é igual ao diâmetro do pistão, que a gente encontra aqui, a relação da diferença do diâmetro do pistão e da diferença do diâmetro da haste que a gente encontra nessa equação. Certo? A partir disso aqui, a gente vai selecionar, certo, o nosso tipo de pistão, né? Então, ó, se eu tenho um diâmetro primitivo aqui, ó, o diâmetro do pistão, e encontrei o diâmetro da haste, eu vou vir aqui, e qual é a pressão de trabalho? A pressão de trabalho é tal. Logo, eu vou escolher o valor X do meu comprimento. Certo? É assim que a gente calcula, a gente seleciona o pistão, o comprimento do pistão que a gente vai usar. Então, a partir do diâmetro do pistão e do diâmetro da haste, nós, com a pressão de trabalho, nós temos aqui o valor do comprimento. E vice-versa, né? Se eu quero um comprimento de tanto, com a pressão de tanto, vou tender a trabalhar isso e aquilo, né? Então, dá para se fazer uma análise a partir dessa tabela aqui. A vazão de avanço. A vazão de avanço é dada por esse comprimento que a gente encontrou, vezes o diâmetro do pistão, dividido por esse tempo de avanço, certo? Tempo de avanço e a vazão de retorno, o tempo de retorno. Sendo que a vazão de avanço, você vai pegar o diâmetro do pistão. Já a vazão de retorno, você vai utilizar o diâmetro, a área da coroa. Ó. Aqui a gente vai utilizar a área do pistão e aqui a área da coroa. Por quê? Porque a gente vai entender que no retorno as áreas não vão ser iguais, porque você tem a área da haste. Certo? Então aqui você tem uma região de avanço, certo? Do qual o fluido está entrando aqui, ó, e saindo, ou ao contrário, né? Você tem o fluido aqui e a saída. Esse R é dado pela área do pistão sobre a área do cilindro. Certo? Então, você tem uma relação R entre o diâmetro do pistão e o diâmetro da coroa. Né? A gente vai dizer assim, por quê? Não da haste, né? Porque você tem uma diferença do pistão e da haste que forma lá o cilindro. Certo? Então, quando você tem uma vazão induzida no avanço, você tem que ter uma condição que essa vazão tem que ser menor que a vazão de B, porque é ela quem vai induzir o avanço, certo? Logo, vazão induzida de avanço é igual a vazão em B, que é a vazão de entrada do fluido, ó, dividido por essa relação do diâmetro do pistão e o diâmetro da coroa. E a vazão induzida de retorno, você tem que ser maior que a vazão de B, porque senão ele não vai ter uma vazão de retorno, que é da mesma forma, né? A vazão de retorno é igual a vazão de B vezes o R, que é essa relação. Certo? Também você tem a pressão induzida, certo? Do qual a pressão induzida em A, ela tem que ser maior do que a pressão B, que é essa pressão de entrada, porque senão ela não vai induzir. E a pressão induzida de retorno, ela tem que ser menor que a pressão B. Certo? Também nesse mesmo cálculo aqui, ó. Você só inverte aqui, tá vendo? Então, é basicamente isso. Vai ficar melhor entendido quando a gente for para o exemplo, para o modo dos exemplos desse capítulo. Certo? Então, próxima aula, a gente vai falar de dimensionamento de bombas e motor hidráulico. Certo? Então, até a próxima aula.